começar a entrevista aqui com tia Custódia. Hoje é dia 7/9/2023. Bom, vou começar fazendo algumas perguntas para a senhora, tá? A senhora vai me responder. O nome completo da senhora? Custódia Alves Monteiro. E nome do pai? Vivaldim José da Silva. Nome da mãe? Maria das Dores Silva. Data de nascimento? 20/6/47. Já está esquecendo o ano que nasceu? Não, não me parece. E a senhora é natural da onde? A senhora nasceu onde? Eu nasci em Guaraciaba, Minas Gerais. Ah, Guaraciaba? Eu pensei que lá era... É lá na Malícia que a senhora Na nasceu? Malícia. O lugar chama Abricampo. Não Malícia, eu vou pôr Abricampo mesmo. Porque tá mais Malícia é um apelido que eles colocaram lá, né? Então é Malícia. É Abricampo, Guaraciaba. Mas é lá onde está a casa? A casa. É onde está a casa. Mas antes a casa era daquele jeito? Era como? Não. Era uma casa assim altinha, de telha, de soalho, mas não tinha. Quando a senhora diz telha normal mesmo, Telha normal. E não tinha tijolo, não tinha broca, tudo a casa de barro, tá? E quem foi que fez essa casa? Essa casa é herança do meu pai, né? Do meu avô. Ah, o seu avô que deixou para o seu pai? Isso. E a senhora tem lembranças dos seus avós? Não conheci. Nenhum? Nem por parte de mãe, nem por parte de pai? Não, parte de meu pai eu conheci a mãe, não, conheci a avó, a mãe da minha mãe. E conheci a madrasta do meu pai. Ah, sim. O seu avô, por parte de pai, a senhora não chegou a conhecer? Não, nem a avó e nem o avô. Não, mas a senhora conheceu a avó, não foi isso? A mãe da minha avó. E a senhora teve contato com ela até quantos anos a senhora tinha? Muito pouco, porque ela não morava com a gente, né? Morava longe? Morava longe. E a senhora tem lembranças dela? Tem assim, eu conheci ela, já estava idosa, sem uma perna. Né? Ela teve que amputar uma perna, não sei o motivo, mas ela teve que amputar uma perna. E a madrasta do meu pai, que era um amor de pessoa. E a senhora teve muito contato com ela? Com ela eu tive, porque foi criado mais junto, né? E a senhora teve contato com ela até quantos anos a senhora tinha? A senhora sabe, não é? Até uns 14 anos, 15 anos que eu saí pra fora pra trabalhar. Então a senhora teve contato com ela até com 14 anos? Isso. E a senhora frequentava muito a casa dela? Então, aí a gente não tinha muito esse negócio de ir na casa dos outros, não. Não tinha? Não tinha hábito de ir, não. Mãe é cheia dos afazeres dela, sabe? Meu pai trabalhava muito, então os afazeres dela a gente não tinha, a gente não teve a possibilidade de estudar também, né? Porque eu só tenho 2 anos de aula, porque eu entrei na escola, eu tinha 8 anos, em 58 e saí em 60, e nunca mais eu frequentei a escola. E onde era que a senhora estudava aqui? Aqui na Laje, Pirapora, Guaraciaba. Guaraciaba, entendi. E quantos irmãos a senhora teve? Eles não falavam certo não, diz que era 14, diz que era 15, que eu lembro de 14, né? A senhora é mais velha ou não? Não, os mais velhos morreram. E esses que morreram, a senhora teve muito contato com eles? Não comecei. Mas teve um aí que morreu com 24 anos? Não, só um que morreu com 27 anos. Esse era o mais velho? Esse era o mais velho, 27 anos. E a senhora tem muitas lembranças dele? Não tem. A senhora era pequenininha? Não era tão pequena não, mas sei lá. Tem assim, era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito trabalhador, muito estudioso. Ele tinha uma 4ª série, porque ele podia dar aula. Ele podia dar aula? Ele chegou a dar aula? Não, podia dar aula, só que ele não podia, porque a 4ª série dele é muito estudioso, muito pontual, muito honesto. Morreu com 27 anos de idade. Mas tudo isso aí a senhora sabe hoje pelo que a senhora ouviu dos outros ou pelo que a senhora testemunhou mesmo? Eu testemunhei que quando ele morreu, a minha irmã caçula tinha 5 anos. Quem? Qual? Geraldo. E a senhora tinha quantos na época? 64. A senhora devia ter uns 15 anos ou não? 15, mais ou menos. 15 anos, vamos 15 anos. E a senhora não chegou a ter muita afinidade com ele? Não, porque a gente trabalhava e, em conclusão, ele morreu no mês de
janeiro não, deixa eu ver, mês de agosto, né? Agosto, outubro, não tô me lembrando mais assim, mas ele me levou na cidade, em Ponte Nova, aqui que é pertinho, né? Me levou lá, que eu trabalhava lá, não vi ele doente, não vi a morte dele. Então era a pouco contado assim que a gente trabalhava, né, Dinho? Mas a senhora não foi na morte porque a senhora morava em outro lugar? Não, morava em Ponte Nova mesmo, eles me levaram, morreram lá, eu trouxe pra roça até hoje. E meu pai pediu pra ele não me trazer. Ah, pediu para não trazer? Mas como que era naquela época? Tipo, quando havia uma morte, assim, o pessoal ficava sentido ou não, faz parte? Ficava sentindo. É? O seu pai ficou muito sentido na época? Muito. E a sua mãe também? Também. O seu pai tinha uma grande afinidade com ele? Tinha ele. O mais velho ajudou, trabalhou, lutou. A obediência que ele tinha era tremenda. Entendeu? E era uma pessoa muito boa. E a senhora tem lembranças assim do seu pai? Se ele ficou amuado por muito tempo? Ficou? Sentiu mesmo? Sentiu o baque? Sentiu o baque. O baque crescer. E a senhora tem lembranças disso? Isso é algo que marcou a senhora? É. Muito. E em questão com os outros irmãos que a senhora teve contato, como que era naquela época? Todos moravam na mesma casa? A senhora tinha uma grande afinidade com todos? Como que era isso daí? Era muito bom. Só que a gente saiu muito novo, porque era muito menino que tinha. 6 mulheres e 2 homens. Aí eu fui saindo, fazendo favor pros outros, ficando na casa dos outros, ajudando a cuidar de filho dos outros. Até que eu caí numa fazenda pra me trabalhar. Eu trabalhei 9 anos nessa fazenda. Que fazenda foi essa? Pirapora. Comerciava também. Era perto da sua casa? Perto. E a gente só conhecia aquilo ali, não sabia mais de nada não. Não sabia mesmo. A gente não viu adolescência. E às vezes as pessoas conversam comigo e falam comigo, como foi sua adolescência? Eu disse, não tive. Aí eu explico para o médico assim, ó, eu não tive adolescência nem menopausa. Aí eles falavam comigo assim, por quê? Eu sou adolescência, trabalhava com os outros, nem fui adolescente, nunca aproveitei a minha vida em nada. Casei com 22 anos, nunca tinha assistido casamento, nem participava de nada, nem de baile, nem de festa, nem de nada. Mais ou menos ia no campo de futebol. Então, durante a sua infância e adolescência, a senhora teve pouco contato com seus irmãos, então? Tipo que eu ia uma vez por semana, 2 vezes, cada mês que eu ia, trabalhava em 29, morava na roça, fui saindo. Aí tive mais, porque trabalhava 2, 3 comigo, né? Aí eu fui para Ponte Nova e meus irmãos me acompanhou para fazer a 4ª série lá, né? A patroa dispôs que podia levar para lá. Tem 2 irmãs que ficou mais comigo, Creuza e Efigênia, né, gente? E aí eu fiquei mais junto, né? Assim, mas o resto, cada um foi saindo, cada um saía para um lado. Mas como que funcionava essa questão dos filhos saírem? Era o seu pai ou os pais da época que falavam, ó, você vai ter que trabalhar lá? Como que funcionava? Eles precisavam, tinha muita gente, era muito habitante mesmo, muita criança, muita gente, toda a casa tinha gente demais. Então um precisava, você ia para lá, ajudar a cuidar de meninos, você ficava ali você passava para outra casa, a gente sempre ajudou. Nesse sentido, tá entendendo? Mas como que funcionava? Para você ir trabalhar, você precisava passar pela autorização do seu pai ou não? Só meu pai que mandava. Minha mãe não mandava não. Só o meu pai. Meu pai autorizou, você vai. É para ficar ali, tinha que ficar. A gente ficava, a gente não tinha respeito, a gente tinha medo. Tinha medo. Então, os filhos iam trabalhar independente se eles queriam ou não? Não, então, nem claro quase foi todo mundo assim. Mas graças a Deus, essas pessoas que trabalhou, são pessoas muito boas. Eles enricou, a gente não enricou, mas graças a Deus. A gente trabalhava, um dia a gente tinha roupa que eu vestia. Quando a patroa chamava assim, vamos tal passear assim, um dia eu fui disposta a falar com a minha patroa, eu falei assim, não vou. Ela falou assim, por que você não vai? Eu disse, porque eu não tenho roupa. O dinheiro era muito pouco mesmo, não entrava dinheiro, era pouquinho mesmo. E meu pai a gente nunca ajudou meu pai financeiramente. Só depois de 30, 40, 50 anos a gente ajudou. Ele já estava idoso, né? Foi muito bom ele ter respeito, foi criado com
o maior carinho. O pai era uma pessoa muito boa, era muito nervoso, sabe? Mas era uma pessoa muito boa. Não deu mau exemplo pra gente, entendeu? Minha mãe foi uma heroína mesmo. Minha mãe foi uma mulher que eu vou te falar. Não existe mulher igual a mãe não, tá? E entre o seu pai e sua mãe, a senhora tinha mais afinidade com quem? Tinha afinidade com os dois, mas mãe sempre apoiou mais, né? A senhora tinha mais afinidade com Com a mãe, sua porque mãe? mãe conversava, mãe, a gente não via o pai da gente, saía com escuro e chegava com escuro, saía de manhã, o dia não tinha amanhecido, chegava de noite, estava escuro já. Eu não tinha muita fidelidade. Arriscava os afazeres de casa e a gente tinha que fazer, né? Então, foi uma pessoa assim que a gente não teve muito contato com o pai. Ah, não teve muito Não, contato? não teve nesse sentido, né? Questão de sair cedo e tal, voltar. Com a Aí- minha mãe sempre teve, né? Porque ela ficava em casa. E aí a senhora só foi ter um pouquinho mais de contato com o seu pai depois de uma certa idade. Certa idade, eu vinha, já trabalhava fora, já vinha, já ficava, já. A gente conversava muito, mas com todo o respeito, né? E foi muito bom. Eu não me aborreço com isso não, porque foi muito bom, ensinou de coisa boa, ensinou a trabalhar, entendeu? Esse daí foi o grande exemplo que ele deixou Um para a senhora. grande exemplo, ensinou a trabalhar e ser honesta. Não pôr a mão nas coisas dos outros, não pegar nada, não fazer nada, né? Então, fiquei por um bom tempo com isso, trabalhei com essa família muitos anos, e trabalhei 8 anos com a família, trabalhei 3 com a outra. Foi daqui que eu, né, casei. Tá, aí a senhora trabalhou por esse tempo aqui e tal, e todos nós sabemos que a senhora passou um tempo lá em São Paulo. Muito. E como que foi a saída para São Paulo? Essa ida que eu casei em 70, meu marido não era muito bem. Casei, trabalhei na fazenda. O marido da senhora era daqui? É, daqui. Não, ele era de Catas Altas. Aqui. Ah, Catas Altas? Catas Altas, Sei. ele é de Catas Altas. E ele veio para aqui, e ele se conheceu, namorou, 1 ano e 4 meses, namorou, noivou, casou. Vivi casada há 10 anos com ele, né? Eu já fui para São Paulo a fim de fazer um tratamento lá. E ele fez o tratamento lá. Só que ele fez a primeira cirurgia, fez a segunda cirurgia, estou numa firma muito boa, tive todo o conforto, os melhores convênios de São Paulo é que era do Amico. Não existe mais do Amico. Sim. Ele foi, nós fomos para lá em agosto, 16 de agosto de 70. E fiquei por ali. Ele entrou numa firma muito boa. Quando foi dia 20 de janeiro, ele já operou, fez a cirurgia na cabeça. Os melhores hospitais, né? Ah, então, deixa eu ver se eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Diferente de muitas pessoas que saíram com o propósito de trabalhar em São Isso. Paulo, ele saiu com o propósito de fazer o tratamento. Tratamento. Eu tinha um amigo lá que a gente tinha morado com ele. Ele conhecia São Paulo. Eu não conhecia nem Ponte Nova, eu caí lá em São Paulo, né? Mas graças a Deus. A senhora nem conhecia Ponte Nova direito, já foi para São Para Paulo. São Paulo. Fui cuidar da minha comadre, daquela comadre dele, que ele cuidava que ela tinha com acidente. Eu fui para dentro de casa. Morei 2 anos então. Eles construíram lá, um cômodo lá, a gente separou casa, ficou lá um bom tempo, né? Ficou um bom tempo. Morei 4 anos com eles. E quando a primeira vez que a senhora foi para São Paulo, a senhora foi para onde lá? Jardim Mira. E o Jardim Mira era um lugar bem feio assim, né? Feio, perto de uma favela, Ah, que tinha o Jardim Mira, perto de Vila de Diadema, divisão com o Diadema. sim. E, bom, a senhora aqui, a vida inteira aqui na zona rural e tal, quando a senhora foi para São Paulo, a senhora sentiu muito? Falou, nossa, o que eu estou fazendo nesse lugar feio pra cacete ou não? Não, eu sempre fui tranquila. Ah, é? Eu sempre fui tranquila, cuidando da minha comadre, porque sempre eu gosto de fazer obra, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Porque Deus me pôs nesse caminho para mim sempre fazer. Até que eu estou fazendo para o próximo, Deus está fazendo para mim. E está me concedendo até hoje. Graças a Deus. Então a senhora passou 10 anos no seu primeiro casamento. Isso. Hélio, se não me engano. É, Mas esses 10 anos, foi todos lá em São Paulo ou não? não. 5 anos aqui. Ah, 5 anos aqui. Depois 5 lá. E depois que ele faleceu, a senhora continuou lá em São Paulo? Continuei em São Paulo. Continuou por mais quanto tempo? E entrando tudo, fiquei 12 anos em São Paulo. 12 anos. 12 anos. E a senhora trabalhava onde lá? Eu trabalhava com... Comecei a trabalhar em Jardim Mira, não, como que chama? Jabaquara. Que é o primeiro metrô que tem ali, Jabaquara. O outro. Jabaquara, Saúde? Saúde.
Paraíso. Antes de Paraíso, primeiro Paraíso. É, aquela região lá da Zona Sul. Isso. É. Trabalhei ali, depois aí fui trabalhei lá no Ipiranga, né, eu trabalhei com o Jardim Aquili, dali fui pro Jardim América. Jardim América eu vim pra cá. Mas o Jardim América, o que? A senhora morou lá? Eu trabalhei com o Jorge lá. Mudava com ela. Entendi. Entendeu? E a senhora tinha bom relacionamento com esse pessoal? Né? Nossa, mãe, maravilhosa. Nossa, pra mim, tem no coração até hoje, tá? Mas de forma geral, a senhora hoje, olhando para o passado, a senhora acha que a senhora fez um bom proveito do tempo que a senhora ficou lá em São Paulo ou não? Eu fiz, porque eu nasci só para trabalhar. Não estudei, eu nasci para trabalhar. Eu fazia, na época eu trabalhava com a Jorge, eu cuidava de duas casas, eu cuidava da casa dela e da mãe dela. Eu não tinha estrutura, mas toda a vida eu tive essa força e essas coisas. E com a minha honestidade, eles me tratavam muito bem, como da casa, não tinha separação de nada mesmo. O banheiro que eu tomava banho, eles tomavam, uma pessoa maravilhosa. Até hoje eu tenho esses amigos de São Paulo. Tá muito bom. E na época que a senhora estava lá em São Paulo, lá trabalhando e tal, para a senhora era muito nítido a diferença eu digo, do tanto que você recebia para o tanto que você trabalhava? Tipo assim, nossa, aqui eu trabalho bem menos e ganho muito mais. A senhora tinha? Tinha. Lá eu tinha valor. Lá eu tinha uma carteira assinada, né? Quando eu vim de lá pra cá, eu já vim com meus carnês, tudo pago, tudo. E ele me falou ainda, ele falou comigo assim, custo, me chamava de custo. Se você quiser, você ainda recebe esse direito seu. Eu falei assim, não quero direito de ir lá, da fazenda aqui. Porque na época ninguém trabalhava registrado, não tinha esse tipo de coisa. É ninguém, não é só eu não, é ninguém. Tá entendendo? Depois que eu vim de lá, contigo mudou, né, Pedro? Depois que eu vim pra cá, como tem uma pessoa aqui, eu trabalhava, a Maria trabalhava comigo registrada e tudo. É diferente, né? E a senhora foi a primeira entre os seus irmãos aí para São Paulo? Não, primeiro foi Zezinho já tinha ido. Ah, Zezinho já tinha ido antes da senhora? Quando eu fui pra lá, Varginha já estava lá. Ah, já estava? Não, pensei que tinha sido o Seu pai- contrário. Não, por quê? Aí foi, Varginha já estava lá, me entusiasmei, conheceu o Zé, conheceu a comadre Helena, que a gente morava com eles, se tornou amigo. Seu pai, eu dei o visto pro Zé, seu pai começou a dirigir no carro do Zé, lá em São Paulo. Foi muito bom, foi muito bom. O que não era bom lá, porque eles tinham uma desavença tremenda, né? Ele, o casal. O casal só tinha um filho, o filho dele depois deu o pior, só tinha um filho. Me respeitava como mãe. Tá entendendo? O filho dele. E a gente não vivia muito bem assim não. Depois aconteceu. Né? Em 80. Aí Vadim já morava, Vadim estava no Rio nessa época. Aí ele veio, minha irmã solteira daqui ficou comigo e me deu todo o apoio que era como é que Quem? O Merinda e Vadim, as duas que me deu o maior apoio. Porque eu fiquei muito a pé, sem filho. Aqui em São Paulo, põe sua cabeça. Viúva, com 33 anos de idade, põe sua cabeça. E essa firma que trabalhou, eu dei visto até hoje. Me pagou tudo direitinho. Tinha carro para me buscar na porta, para trazer. Sabia que a gente não estava assim não, mas não aproveitava de mim em ponto nenhum. Isso aí eu devo. Devo a Deus e devo a também, tá? Porque se vocês quiserem passar batalha, passava. Sabedoria humana não tinha, né? Então, mas ele teve todos os direitos. O sindicato era muito bom. Então, entre os irmãos, o primeiro aí para São Paulo foi Zezinho, é isso? Zezinho foi e voltou. Depois Varinho. E Varinho já tinha ido, acho que o Varinho foi o primeiro. Ele desobedeceu meu pai para ele, porque meu pai não queria. Eu acho que o Varinho foi o primeiro. Zezinho foi porque ele entrou no roscado aí, que casou, ficou devendo, foi para lá para ganhar dinheiro, porque naquela época você ganhava dinheiro lá. Entendeu? E tinha os amigos dele que moravam lá também, né? Sim. E aqui. Então o Varinho foi, morou com. O Zezinho foi, morou com o Raimundo. E o Varinho foi, Quem morou é esse com. Raimundo? Raimundo é daqui, família daqui, de Piracicaba. Então foi uma pessoa muito boa que, nesse sentido, eu tenho que ajudar, né? Entendi. Mas graças a Deus. E aí depois teve a questão lá que a senhora comprou um terreno lá no Jardim das Rodas. Isso. Então, assim, se a senhora comprou o terreno no Jardim das Rodas, a senhora tinha pretensão de ficar morando lá, ou não? Não, quem comprou foi o Hélio. E ele comprou conjugado com o meu irmão. E falou assim, eu aqui não vou ficar, sabe? Mas eu vou comprar com o seu irmão, porque aí nós vamos embora e eu passo o terreno para ele.
toda maneira que terreno tinha que ser do seu pai. Porque foi desde que comprou pedacinho de terra desse tamanho assim, o vizinho da gente que vendeu lá. Entendeu? Ah, então ele comprou, mas ele não tinha pretensão de ficar, sei lá, por anos. Não. Só fazer o tratamento e ir embora. E todavia fui muito ligado com a família, né? O tanto eu sou casado com essa família até hoje. É uma família que eu amo demais, meus sobrinhos. Tenho sogro lá, não tenho sogra, não tenho ninguém mais. Mas os meus sobrinhos, nossa, mãe, são maravilhosos comigo. Mas antes da senhora ir para lá, a senhora tinha, chegava no ouvido da senhora notícias de pessoas que iam para lá? Muita gente saía daqui para lá ou não? Todos o pessoal daqui, todo mundo ia para aqui. Tem pessoa que comprou lá no Parque Cristo, comprou lá e fez um monte de casa. Então o pessoal que ia daqui para lá só ia para esse terreno. Lá no Dicília, lá no Parque Cristo, mais ou menos, você sabe. Que é o Jardim Miriam, mais ou menos? É depois de Jardim Miriam, Parque Cristo, Ilha das Mercês, depois vai para Ipiranga, aquelas coisas lá. E lá perto do zoológico, trabalho do zoológico lá. Então a senhora já ouvia o relato, conhecia pessoas que tinham ido? Todo mundo que queria dinheiro, eles iam para São Paulo, não ia para outro lugar. Lá tinha dinheiro. E isso daí até então nunca tinha despertado curiosidade da senhora, vou para lá também? Não, nunca quis sair, não. Nunca gostei de sair do meu lugar. Entendi. E a senhora acha que essa ida para lá de alguma forma enriqueceu a experiência de vida da senhora, ou a visão de mundo e tal? Foi muito bom, muito bom. Só que eu não via nada em São Paulo, porque na época eu fui para lá, eu já era protegida, 10 horas da noite, passava no meio de uma favela, não tinha essas confusões que tem hoje. E sempre eu fui protegida, tá? Né? Muito protegida, pelo pessoal da favela mesmo. As crianças gostavam demais de mim, sabe? Meu marido morreu, e essas mulheres da favela veio para lá visitar. Eu devia ter morrido o meu marido, porque vocês tinham uma vida abençoada, a gente, na religião da gente, católico, nós toda semana está vendo Jesus. Por isso que a gente tem que buscar. Você está entendendo? Hoje eu sou evangélico, mas no meu catolicismo sempre eu dei uma vida para tá? Muito mesmo. E tá, então depois do falecimento do marido da senhora, que a senhora permaneceu lá por um bom tempo ainda, qual era a maior dificuldade de se morar lá na turma da senhora? O que a vida lá, tinha alguma coisa que a senhora falava, nossa, isso aqui é meio chato, isso aqui eu não gosto, tá? Sempre adaptei muito bem São Paulo. A senhora sempre se adaptou muito bem? Muito bem. Nunca vi nada, nunca fui assaltada, nunca fui agredida. Só que sempre eu segui o caminho certo. Se tinha 2 ônibus para sair, os outros esperavam assim. Aquele ônibus ali, eu não vou nesse não, eu vou no outro. O outro tinha assalto, eu ia em pé, época que não tinha condução, né? Como é que fala? Greve, né? Chegava em casa 10 horas da noite, nunca vi nada, graças a Deus. Nunca vi, nenhum assalto nessa hora. Então é um lugar que eu não posso falar mal dele, de jeito nenhum. Fiz tratamento lá, não é feio, tá aí porque não tá, não tinha, tá mais. A senhora chegou a fazer tratamento lá? E eu fiz tratamento, porque a gente passava muito no médico lá, né? Agora eu não ter filho nem nada, então fiz assim, mas não é hoje a medicina de hoje, não é aquela que fazia medicina, mas acho que não era para me entender, né? E quando ele morreu, eu sofri demais por conta, né? Que me deu um consolo muito grande foi o Bruno. Ah, o Bruno? Por qual motivo? Por um motivo que tinha uma criança de idade, eu vivi com a criança há 3 anos. Para mim não é coisa de filho, né? Hoje não está nem aí para mim, mas ele me ajudou muito. Nessa vida do seu pai, pegar a mãe, da outra, né? Então, assim, eu tenho tudo, eu peguei o menino. Só que naquela época foi muito difícil, Diego, porque seu pai já tinha gastado tudo para fazer a casa, o salário não era grande coisa, sua mãe não trabalhava, era muito difícil. Não faltou nada para o Bruno. A Maria de Luiz deu um apoio que você pode imaginar, e não. Você está entendendo? Sim. Aí comprava beijo, comprava isso, comprava aquilo, a gente comprava. Outra modernidade diferente. Naquela época, alimento para ele não faltava, nunca faltou, você está entendendo? E me ajudou em 3 anos, não queria que eu viesse embora, mas eu queria fazer o quê? Minha missão era aqui, mas era lá. Mas graças a Deus. E depois que passou esse tempo, o que foi que motivou a sua vinda, o seu retorno para cá? E eu não sei não, eu acho que eu tinha minha missão aqui para cumprir, porque eu falava assim, se eu perder o meu pai e minha mãe agora, eu lá em São Paulo, eu não vou em Minas mais, porque eu vinha 2 vezes, 3 vezes por ano. Por ano? Por ano eu vinha aqui. Por que eu vinha? Porque meus patrões tinham folguinhas e viajavam. E queriam que eu fosse
Eles iam de avião, eu não ia de avião de jeito nenhum. Vamos pra praia também, não ia. Aí me dava dinheiro e vinha pra cá. Pra mim, São Paulo, Ponte Nova, pra mim, virou caminho da roça pra mim, né, filho? Caramba. Eu via tranquilo. A dificuldade é de eu chegar lá pra chegar aqui, né? Porque não tinha condição, né? Nossa, a senhora vinha pra cá 3 vezes por ano. 2 vezes, 3 anos, tinha uma folguinha lá e eu vim. E a senhora vinha pra ficar em média quantos dias assim? Não, uma semana. Mais ou menos, uma semana. Porque se hoje já é um pouco difícil, né? Imagina naquela época. Muito difícil demais. Assim, nunca faltou meus cunhados, sempre me traziam, me buscavam. Já fui a pé daqui do Voaçu, fui viajar de tarde. E quando a senhora vinha pra passar esses dias de folga, a senhora ficava onde? Eu ficava, quando eu estava de férias, eu ficava na cidade, ficava com a Gerardo Porquinho, com a Zezinho. Eram as 2 casas que eu ficava. E de férias, né? Porque consegui as férias, nós tirávamos férias em outubro, porque as férias da Georgiana trabalhava em Samuel. Então nós tirávamos férias juntos, eu ficava mais de 30 dias por cá. Aí eu não voltava mais, né? Ficava muito com meu pai e minha mãe, né? Ah, ficava muito lá Muito na Marisa. Um desconforto fora de série, né? Mas graças a Deus a gente era feliz. Muito feliz ali, tá? Hoje. E quando a senhora vinha passar esses 30 dias, aí já não tinha mais nenhum filho lá, era só o seu pai e sua mãe. Só. E a moça que tomava conta lá. Juliana e a Carita. E assim, de todo esse tempo que a senhora conviveu com a sua mãe e tal, tem alguma lembrança da sua mãe específica que a senhora guarda ou não? Não tem não. Eu tinha muita tristeza, porque o pai era muito nervoso, brigava muito com ela, discutia demais, sabe? Então não tem aquela lembrança. Lembrança de alegria, porque pra gente, nossa mãe, os meus, tanto faz pro Nelly, como era pro Hélio, né? Era filho pra ela, tá? Não tinha aquelas coisas não, um desconforto muito grande. Hoje chegou a luz, ele arrumou a casa direitinho, fez uma casa diferente, né? Fez uma casa diferente. Aí veio conforto, meu filho. Pra ela, a luz foi a coisa mais importante pra ela, foi a luz. A luz pra ela foi, acho que a única coisa que a mãe mais gostou na vida da Dona Marisa é a luz. Sentia uma noite, sentia outra, com aquela alegria toda, sabe? E depois que adoeceu, deu jeito, com 82 anos, ela partiu, né? Viveu bastante também. Viveu bastante. Aí ficou meu pai. Depois a menina que morou lá casou, eu trouxe pra aqui pra me cuidar, né? E dei mais 4 anos. E dessa época que a sua mãe faleceu, a senhora sente que o seu pai sentiu um pouco ou não? Da vez, eu creio que sentiu, sabe? Porque devia ter algum remorso também, né? A senhora acha que sim? Eu acho. Mas a senhora acha que essa questão do nervosismo que ele tinha era devido à bebida ou porque já era algo da personalidade dele? Da personalidade, mandão, tudo ele sabia, mandão. Então, mandão sabia, mas quando bebia era diferente. Minha mãe não calava, minha mãe falava muito e eu não gostava de falar. Ah, sua mãe gostava de bater de frente. Então aí já não. Nunca. Era muito agressivo com minha mãe, tá? Pega a gente que fica. Trauma também, eu falei assim, eu não casar, não vou casar pra brigar, amor, não. E assim, durante os últimos anos de vida do seu pai, quem cuidou foi a senhora. Foi eu. E a senhora percebeu alguma coisa assim de mudança de comportamento dele nos últimos anos de vida, com algum tipo de reconhecimento, remorso ou não? Eu não sei não, mas eu creio que no fundo do coração dele, depois que ele aceitou Jesus como o único salvador dele, ele mudou. Ele falava muito comigo, podia, as minhas irmãs estavam tudo aqui, ele só me chamava, eu que tocava a fralda nele, eu que fazia tudo, você tá entendendo? Não aceitava muitas coisas não, tá? Ele não aceitava? As outras não. Só eu. Porque no começo foi muito difícil para mim. Muito difícil, porque a gente um respeito tão grande, né? Eu me tocava a fralda nele, o que eu fazia? Jogava uma coberta na cara dele, eu ficava com vergonha como ele ficava, né? Eu jogava uma coberta lá pra ele. Né? Porque a gente não foi criado assim, né, Diego? O problema é esse. Foi difícil pra senhora e creio que foi difícil Então, pra ele pra também. ele me aceitar. Eu comecei a usar fralda, depois eu tomava banho sozinho, tudo, não? As enfermidades dele. Aconteceu isso aí, mas Deus não deixou ele sofrer muitos anos, não, graças a Deus. E voltando um pouquinho à questão de quando a senhora voltou aqui para Minas, tal, regressando de São Paulo, a senhora veio e ficou onde? A senhora ficou na cidade de Ponte Nova ou já veio? Fiquei na cidade de Ponte Nova. A senhora fez o quê? Alugou uma casa? Aluguei o apartamento lá, todos os disso, lá no... Deixa eu ver, aqui.
1º de maio. 1º de maio, uma rua do centro ali que vai direto ali, ó. Na rua 1º de maio. E a senhora... Rua São Gerardo, 1º de maio, Rua São Gerardo, número 100. Eu aluguei o apartamento ali, trouxe minha bagagem, fiz ali, fiquei um bom tempo. Só trouxe minhas mudanças para a roça depois que minha sogra precisou de mim, né? Casei e vim pra cá cuidar dela. Dei 10 anos dela. E a senhora ficou em Ponte Nova lá morando por quanto tempo? Morando mesmo, fiquei um pouco tempo. Chegou a ficar um ano? Um ano, 2 anos. Mas quando a senhora foi para Ponte Nova, a senhora tinha a intenção de continuar em Ponte Nova ou a senhora já tinha na cabeça, não, eu tenho que voltar lá para a roça e tal? Não, para a roça. Meu negócio era roça mesmo, eu gosto de criação, pode fazer o que lá? Trabalhar mais eu não ia, né? Então, e tinha um salário já, né, que meu marido deixou para mim, e fiquei ali na roça até completar minha idade, né? Eu estou hoje aqui na roça. Aí a senhora foi, casou com o tio Nelly e tal? Já. E a senhora já conhecia ele ou não? Já, ele foi criado muito junto, porque meu pai trabalhava aqui nessa fazenda. Ah, já trabalhava aqui? Meu pai trabalhava nessa fazenda aqui. Ele fazia rapadura. Ele fazia, trabalhou aqui muito tempo mesmo. Tacheiro, que eles falam tacheiro, fazia rapadura, era meu pai. A gente foi criado muito junto. Depois minha irmã namorou com o irmão dele, mais novo do que ele. Noivou, casou, viveu, tem seus filhos, tem tudo. Hoje a mãe do Belo Horizonte, né? Aí foi nesse momento que a senhora começou a ter mais contato com o tio Nelly ou não? Não. Contato com ele foi quando eu fiz 7 meses de viúva, que chegou na minha casa. Pra mim, minha irmã morava comigo, então eu pensei. Chegou onde? Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Ah, é? 7 meses pra viúva. Não queria nem saber de nada, né? Aquela coisa toda. E pra mim não tinha nada a ver, né? Passaram os tempos, eu vinha pra cá, eu passo a ligar, depois eu vinha de férias, ia pra casa do meu pai, ele ia lá, até que pediu pra eu namorar. Mas eu não queria me casar de novo, não. Ah, a senhora não tinha pretensão de Não, casar? não tinha pretensão de casar, não. Mas todo mundo fala, né, gente? Fica novo, cuidando de 3 anos viúvo, fiquei 8 anos viúvo, ninguém fica isso não, cara. Sim, E os colegas de serviço dele, lá mesmo da firma que eu trabalhava, parecia coisa que ficava de zóio em mim, sabe? Ah, a senhora era muito paquerada? Ficava de zóio em mim. Os colegas de quem? De qual firma? Zoeira, da firma de Conforto. Ah, os próprios amigos e tal? É, sim, depois que eu fiquei viúva, então, né? Mas eu não era essa, não, tá? Então, nunca ninguém me cantou, não, você percebia, né? Sim. A gente não é bobo, nada, né? Então, eu disse, não, depois que operou, seu marido não vai viver, não, seu marido disse, nem tinha que falar isso comigo, não, pra Nossa, eles falavam isso, chegava, né? operou a primeira vez, operou a segunda vez, na terceira eu ia, mas... Não, quem tinha um amigo desse que precisava de inimigo, não, né? Não. É. Mas então você percebia que aparentemente eu me demonstrava muito mais nova do que ele, por causa do sofrimento dele, né? Sim. E graças a Deus, hoje eu aceito a minha idade, né? Mas eu vejo minhas fotos de eu criança e vejo hoje, todo mundo queria mesmo. Sim, até hoje a senhora é muito bonita, mas creio que na juventude era mais bonita ainda, né? Vocês criam meio que eu casei. Minhas fotos quando eu casei, 30 e tantos anos atrás, olha, muda, né? Eu aceito isso. Sim. Eu aceito. Então, pra mim, minha vida foi muito boa, não reclamo de nada. Tudo que Deus pôs na minha mão, eu fiz, cuidei do meu sogro, cuidei do meu tio, que morava aqui na fazenda, cuidei dele. Arrumei, pus o caixão para enterrar, fui lá na cidade, comprei a urna, pus missão cumprida. Tinha um moço, um casal que morava de vizinho, de casinha aqui de terreiro. Também ficou um casal ali, eu que levava no médico, eu que recebia, eu que fazia compra, tudo para ele. Morreu, troquei de roupa nele, pus ele bonitinho, fui na cidade, fiquei o caixão, a urna, pus dentro, entreguei. Entendendo? Porque de primeiro não tinha mulher de polícia, essas coisas para a mulher. Morreu lá, né? Então sempre eu fiz isso, tá? E graças a Deus. Então, assim, pelo que eu vi assim, ao longo da trajetória de vida da senhora, além do seu primeiro marido e tal, a questão do falecimento, a senhora teve presente nos momentos finais de muitas pessoas. Muitas pessoas. E qual foi a lição que a senhora tirou de desses momentos, de forma geral, que a senhora presenciou? A lição que eu tirei é de fazer o bem. Fiz mesmo e Deus tem me sustentado, que eu te falo, sustentado porque fiz tudo com amor, com carinho. Não era uma pessoa assim irada, uma pessoa nervosa,
uma pessoa que gritava, com quem eu cuidei. Jamais eu fiz isso, tá? Nunca fiz isso. Então depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei mais tranquila ainda, tá? Eu faço e estou vendo a mão de Deus em mim. Eu pessoa nessa idade que eu estou, 76 anos, dentro da minha cama e durmo. Faço meus afazeres, não vou falar que eu estou fazendo tudo, mas eu estou fazendo meus afazeres ainda. Agradeço muito a Deus. Quando eu fiz 70 anos, eu dobrei o meu joelho e falei, obrigado, Senhor. Todo o trajetório que eu fiz, eu não esqueci até hoje. Deus de criança. E aproveitando que a senhora falou da questão que hoje a senhora está com 76 anos e tal, eu te faço uma pergunta. Se hoje, né, a senhora pudesse encontrar aqui do lado da senhora a custódia com 20 anos de idade, até os seus 30, a custódia bem jovem, Isso. a senhora falaria alguma coisa para a custódia para ela ter feito algo diferente? Deixaria algum conselho para ela? Como que a senhora ia? Ah, mas eu falava com a custódia. Continua fazendo, porque Deus é bom. Deus é muito bom, maravilhoso. A gente tem que ficar sempre na presença de Deus, porque hoje em dia está muito difícil. Está difícil, eu acho que está falando, é difícil. Não. Mas para mim, eu agradeço a Deus por tudo que faça, que eu criei, né? Depois disso tudo, peguei minhas duas filhas, peguei uma com 3 anos, peguei uma, minha vinda para aqui, né? Não detalhei a Cidinha ainda comigo, né? Peguei a Cidinha com 5 anos, 8 quilos, filho de alcoólatra, dei conta, Deus me ajudou. Peguei o Igor com 3, saiu com 26 anos, dei conta, tudo é a obra de Deus. Se eu não Teve a tivesse... Maria também, não teve? Tive a Maria trabalhou comigo, Maria eu não criei, Maria eu peguei grande, né? Ficou comigo 12 anos, saiu casada, hoje tem o maior carinho. Todas que trabalharam aqui, a Conceição, a Beth, a Maria e as outras mais que trabalhou comigo. Você viu o carinho que essa turma tem comigo é demais. Quer dizer, eu não fui patrona, eu fui amiga, eu não fui patrona. E até hoje, eu acho que foi muito bom para elas e para mim. Só que para mim tinha que andar na linha. Na linha, como diz o modo de falar, né? Na linha, porque eu gostava de coisas certas. Tá, e aproveitando que a senhora entrou nesse rumo da conversa, depois que a senhora veio aqui para Minas, aí a senhora teve a Cidinha depois de quanto tempo? Ah, bastante tempo. Bastante tempo que eu tive Cidinha, porque eu tinha muito a fazer, né? Apareceu essa menina que a mãe dela morreu. Mas a senhora já tinha pretensão de ter algum? Não. Não? Nem passava na cabeça? Não passava. Mas minha mãe sempre pediu que eu tinha que criar uma filha para ver o trabalho que eu dei para ela. Ah, ela Ela falava falava isso? que me dá. Não, você tinha que ter um filho, eu não tive um filho. Mas quando eu peguei esse dia, minha filha, nossa mãe, foi a alegria da minha mãe. Porque minha mãe gosta. A mãe toda vez gosta de preto. Você vê meu pai moreninho, né? Sim. E toda a vida, mas minha mãe apertava Cidinha, Cidinha apertava minha mãe, que ela conhece a família da Cidinha todinha, você tá entendendo? E ela amou que eu arrumasse a Cidinha. Quando eu arrumei o Ima, nem se fala. Você precisa ver a alegria que minha mãe ficou eu ter arrumado essa menina. E era avó, e as meninas também, era neta. Entendendo? Foi muito bom. E como foi que a senhora teve o contato assim para chegar e pegar a Cidinha? A senhora já tinha contato com a família? Como foi que isso aconteceu? Não, tinha um moço que trabalhava aqui e a mãe dela tinha morrido. A mãe dela morreu nova, a mãe dela era da minha idade. Morreu nova, alcoólatra, bebeu até morrer. Aí, ela tinha um moço trabalhando aqui e um dia eu falei assim, não. Aí, saiu antes que a minha sogra, uma pessoa tinha pedido ela para arrumar uma menina para ela. Tá entendendo? E pareceu essa menina. E minha sogra queria que eu arrumasse essa menina para essa mulher que ela queria dar a menina. Que ela já tinha arrumado uma outra aí, cresceu, casou, deu muito certo. Ela queria arrumar outra para só fulana lá, que eu nem sabia quem que era. Peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Ficou um pouco confuso. Então a senhora foi atrás de uma menina, de uma criança, para arrumar para sua sogra, que ia arrumar para uma outra pessoa. Não, já não foi assim. Que eu falei para mim buscar, para mim, se ela aceitasse eu trazer esse dinheiro para cá, eu buscaria para mim. Para outra pessoa que eu não conhecia, eu não buscava não. Entendi. Não buscava não, porque eu não sei que família que era lá. Como é que ia tratar esse dinheiro lá? Entendi. E a menina, como disse, seria uma criança de 5 anos com 8 quilos. Tá, e a senhora tem na lembrança da senhora a primeira vez que a senhora viu Cidinha?
No dia que eu fui buscar ela, eu não conhecia ela não. Ah, não conhecia? Não conhecia. Se ela me dá uma cidinha qualquer, ela outra dia, porque ela tem menino demais. No lugar que eu fui buscar, tinha menino demais. Onde que é esse lugar? Lá no Bricão, lá no Bricão. No Bricão de lá. E aí a senhora foi lá, foi até lá? Fui lá. E até então nunca tinha visto ela? Não. Mas já sabia que ia trazer? Ia trazer a filha da Dota, da Albertina, e filho do Fidela, o pai dela, Jarota. E eu trazia qualquer um que eu me desse, porque eu não sabia quem que era Cidinho. E trouxe, sem nada. Ela tinha quanto tempo de vida? Sem nada. Tinha 5 anos, 8 quilos. E quando a senhora viu ela pela primeira vez, então ela tinha 5 anos, 8 quilos, estava bem magra, então, né? Depois eu vou te mostrar a roupa que eu trouxe dela para guardar. Está guardada até hoje? Até hoje. Você olha assim, dá dó. Tem um casaco sem uma roupa. Só que a tia dela, que estava na casa dela, saiu de casa para me pegar. Porque era a tia dela, a tia que ela tem hoje, com mais de. Deve ter uns 70, 90, 96 anos, a tia dela, a tia que ela tem. Então ela saiu de casa para me buscar ela, porque ela também não queria. Ficava com dó, mas ela não podia ficar com mais gente em casa também, gatinho demais. Ah, já tinha gente demais. Então, vou te falar, foi muito esquisito. E como foram esses primeiros anos? Foi muito difícil ou não? Foi difícil, eu não conversava direito, eu não entendia as coisas direito, não foi fácil não. Mas ela aceitou essa nova família, esse novo ambiente ou não? Aceitou. Eu falei assim, se a senhora quiser, se a senhora deixar eu trazer ela para mim cuidar, tudo bem. E era isso que eu precisava, de fazer mais isso. Depois de quantos anos? Só que quando eu peguei a segunda, a Cidinha não aceitava, né? Ah, é? Tinha muito Não. ciúme? Tem ciúme até hoje. Então, é desse jeito que acontece as coisas na vida da gente. Né? Mas Deus está no controle, dirige tudo. Mas a Wilma a senhora pegou depois de quanto tempo que já tinha Cidinha? Ah, mas tinha bastante tempo. Uns 3, 4 anos, 5 anos. 4, 5 anos. E como foi que isso aconteceu? Aconteceu que são vizinhos aqui, uma casa cheia de menino, o pai dela doente, novo, o pai dela muito novo, a mãe largou, uma casa cheia de crianças. Mãe largou? Saiu? Largou, pôs trouxa na cabeça e foi pro Graciado, cuidar de outras coisas. Um outro marido lá, deixou o marido doente lá. E o marido dela era muito bom, ele ia pra igreja comigo, e no dia que eu trouxe ela para ficar uma semana, ela ficou 26 dias, 27 anos. 26, como é que é? 23 anos que ela ficou comigo. Peguei para ficar uma semana ou 2. Mas essa uma semana era só para fazer um teste? Aí eu fazer um teste, cuidar, porque eu ficava com pena, que não tinha alimento lá. Eles eram 7 crianças dentro de casa, não tinha alimento direito para essas crianças. Aí eu trouxe para mim ver, né? Entrou dentro do carro também, não saiu nunca mais, tá? Não caiu, não voltou. E ele pediu assim, Custódio, se a mãe dessa menina vir buscar, você não entrega não. Porque essa menina você vai levar para a igreja para dar alguma coisa boa. Alguma coisa que presta, ele falava. Alguma coisa que presta. Porque a mãe dela não presta, essa menina vai ser boa. E foi boa mesmo. Criei no evangelho, hoje tá, né? Mas graças a Deus não tem nada a reclamar. E a senhora disse que nos primeiros anos foi muito difícil, porque tinha muita intriga entre as duas. E a senhora tinha que mediar isso aí. Tinha. Ela fazia xixi na cama, ela fez xixi na cama também de 1 ano de idade. A outra não admitia, porque a outra não fazia. Entendeu? Então tinha muito bem até hoje mesmo. Essa separada para não você, mas não tem problema não. Estou muito feliz com as meninas. Tá, agora mudando um pouquinho de assunto, questão que hoje a senhora é evangélica, né? Isso. A senhora foi católica até quantos anos? E até muitos anos, né? Muitos anos mesmo, 40. Tem 20. Tem 20 anos que eu sou evangélica. Tipo 85. Fui evangélica desde que eu nasci. Católico desde que eu nasci. Praticante, assim. Não aprendi, não. Não aprendi muita coisa, não. Mas eu sempre dava ouvido para ela. E como foi que aconteceu? A senhora teve contato com esse Com ele, com meu esposo, que eu casei de novo e ele nunca quis ser católico. A família idólatra, mas nunca quis ser católico. Eu saía daqui de Botinópolis, tinha um filho lá em Belo Horizonte, Mineirão, não sei aonde. Ele ia tudo, mas a família dele não aceitava. Não aceitava. Aí, portanto, ele foi para a igreja primeiro que eu. Ele ia para a igreja evangélica, batista, e eu ia para a igreja católica, com a minha sogra. Aí, lá um dia, parece que é Deus que parece, Deus tocou em mim. Tem que acompanhar meu marido, né? Aí, eu troquei de roupa, saí. Ela perguntou, minha sogra perguntou assim,
aonde que você vai, pessoal? Tinha missa aqui no Trechinho, né? Aí ela falou assim, onde que você vai? E era o meu cunhado que andava com a gente, ia para missa, no carro. Aí eu falei assim, hoje eu vou para a cidade. Ah não, você não tem que acompanhar seu marido, tem que acompanhar eu. Porque ela estava vendo que eu estava largando ela no quinto. Eu falei assim, não, dona Maria. Ela era católica. Era demais da conta daqui. Aí depois eu aceitei Jesus também, tá? Mas não saiu da rotina da minha, que era aceitou Jesus. Eu tenho um fim da vida maravilhoso, bondoso. Ela é muito boa, muito caridosa. Fazia, né? Meio implicante assim, mas tratava todo mundo muito bem, caridosa, dava de comer, dava de beber. Até que ela morreu, a fartura ficou para nós, tá? De tão boa que ela era, né? Aí eu falei assim, meu irmão, mas assim mesmo eu fiquei na igreja evangélica 7 anos sem passar pelas águas, porque você é católica. Mas você tem que ter o batismo que Jesus teve, o batismo do mergulho. Do mergulho. Enquanto você não tem ali, eu não podia batizar porque eu não era casado civil. Enquanto eu não fui, fiz o concerto, casei no civil, para mim ir para a igreja, para batizar, para mim ser membro da igreja, do templo e do corpo de Cristo. Então, eu me dediquei a isso aí, e através do meu testemunho, eu tive que ir das igrejas dar o testemunho, o que eu alcancei, para Deus tirar aquilo ali, porque a palavra, quando os irmãos me cobravam, que eu era doutrinário. Os meus irmãos cobravam, a palavra cobrava também. Eu estava incorreto no negócio, né? Então, beleza. Aí passou todo esse tempo, então, a senhora era católica, depois se converteu, se tornou evangélica e tal. E hoje a senhora está com 76 anos, né? E olhando de agora para frente, qual é a senhora tem algum plano especial de fazer alguma coisa no futuro? O que a senhora espera da vida? Como a senhora espera administrar a sua vida daqui para frente? Tem alguma coisa? Não, a gente quando chega, e quando você está sonhando muito, quando eu fiz 64 anos, eu estava assim, medindo as distâncias. Se eu estava andando, eu estava achando difícil, assim, na minha cabeça, mas nunca comentei. Assim, não comentei. Eu estava andando, eu falei assim, como eu vou fazer? Se eu estou fazendo uma coisa aqui, eu falei assim, até quando que eu vou fazer isso? Curtindo fruta para vender, fazendo doce, fazendo queijo, fazendo requeijão. Eu pensava assim, até quando que eu vou fazer isso? Quer dizer que aquelas coragem que você tinha, você já vai perdendo, você está entendendo? Então, os sonhos é muito bom. Pessoa que sonha é muito bom. Sempre sonhei. Mas tudo que eu sonhei, Deus me deu. Eu vi um telefone, eu tinha um telefone, quando eu fui para São Paulo, coitado de mim. Sabendo disso, meu marido no hospital, eu voltei aqui no vizinho, era tudo difícil, eu não conseguia falar. Eu não sabia de nada, eu não sabia. Quando tinha um telefone, eu sonhava com o telefone. Hoje, quantos telefones tem na minha casa? Sonhava com aquilo, eu achava uma coisa muito importante, tá entendendo? Pois, tinha meu dinheirinho, comprei, vendi, comprei um carro. Hoje eu tenho tudo, graças a Deus. Eu tenho tudo hoje. Para começar, eu tenho um Deus que morreu na cruz por mim. Eu tenho um Deus que me dá certeza de salvação se eu não sair do caminho, né? Pronto, eu não vou buscar não. Então, hoje eu tenho tudo. Hoje eu tenho uma casa, tenho um esposo, tenho uma filha, tenho meu carrinho de mandar, tenho uma casa de morar, uma casa velha, na verdade. O sonho que eu tenho de restaurar alguma coisa que ainda, porque ele não pode te cair. Você está entendendo? Mas o mais sonho não. Então a casa que eu vou morar, minha mesa de transbordo, tenho minhas coisas aqui, graças a Deus. Roupa que eu não tinha, hoje eu tenho, graças a Deus, ganho doação, vivo doando roupa para os outros, sacola mais sacola. Então hoje eu tenho tudo, graças a Deus. Então, em sonhos, em termos de sonhos materiais, o que a senhora mais gostaria é fazer uma bela reforma, é isso? Não, é reforma que não cair em cima da gente, não é para ficar bonito, não, é para segurar. Entendi. Você está entendendo? Entendi. É só isso, mas muita coisa não tem mais não. E como que era essa questão que a senhora falou que antigamente fazia uma coisa e ficava pensando por quanto tempo ia poder fazer? Mas como que era isso? Por quanto tempo a senhora teria saúde para continuar fazendo aquilo? Isso, eu pensava que a idade estava chegando, cada um ano você vai afastando, cada um ano você vai afastando, você entendeu? Não tem minhas caminhadas aqui afora que eu fazia, eu não faço mais. Eu entrava aqui, passava lá no cantinho, ia perto dos vidros, dava a volta e saía aqui. Quanto tempo eu não estou fazendo isso mais. Então, mas para a senhora é nítido assim, que a questão do envelhecimento vai perdendo a vitalidade física e tal? Mas a senhora sente muito isso ou não? Não, não sinto muito não.
Eu vou sentir no dia que eu deitar na minha cama e não dormir. Você pergunta se eu durmo de dia? Não. Mas meus afazeres ninguém faz. Faz galinha, tá do pão, faço comida, faço bolo, faço atividade. Eu faço tudo. Graças a Deus que eu faço. Hoje eu não tô. Eu tô sentindo assim um cansaço, assim, ó. Assim, um cansaço que não te prejudica muito, você tá entendendo? Mas eu subi por todo lado. Subi por todo lado, pra mim, nada, não. Eu sairia daqui pra igreja, né? Me acompanhava. Hoje eu me deixo pra trás, né? Pra perna dele mais um perigo a minha. Tá, mas aqui, Mas deixa. o resto não, o resto é tudo sob controle. Tudo né? sob controle. Tudo sob controle, graças a Deus. Tá, então deixa eu ver uma coisa aqui. Em tudo na vida tem os dois lados da moeda, né? Se a senhora for olhar para trás, quando a senhora era mais jovem e tal, a vantagem da juventude é a beleza, a vitalidade. Qual é a vantagem do envelhecimento? O envelhecimento é a gente tá com saúde, é só isso aí. E hoje em dia está muito, eu não me sinto doente não. Porque Jesus me restaurou do meu bronquite, das minhas coisas. Sou uma pessoa que tem 76 anos, nunca senti uma dor de cabeça. Eu tenho medo de adoecer, ou de dar trabalho para os outros, isso aí eu tenho, tá entendendo? Mas graças a Deus não sinto doente, não sinto. A idade, então a gente tem que aceitar. E deito na minha cama e durmo, nunca tomei um remédio para dormir até hoje, nunca senti uma dor de cabeça. Deus vai me dar dor, porque eu sou maior para dor, vocês entendendo? Sempre que eu tomo uns tombos aí, ó, quanto tempo eu tomei esses tombos aí? Tomei mesmo, tomei. E outra coisa que eu sempre fiz, eu tinha medo. Toda noite eu tinha medo de pecar. Minha mãe pregava muito isso pra gente, tá? E não pode pecar. A gente não sabia nem o que é pecado. Até hoje, né? Se fala assim, o que é pecado? O que é pecado? Hoje não existe isso mais, ó. Mas a senhora acha que a questão, durante todo esse tempo, o envelhecimento, ela não muda a forma como a pessoa pensa, a cabeça, a forma como ela vê o mundo, não muda muito ou não? Não, mudou demais da conta. Só que eu não tenho esse problema. Porque se você tem um problema, vou orar para você. Ela tem um problema, vou orar para ela. Eu não fico tomando o problema dos outros que eu vindo. Eu falo assim, muito obrigada, Deus, não tem problema não. Eu escuto dos outros, o problema dos outros, eu não tenho. Não tenho. Aí a senhora ouve esses problemas e começa a comparar com a sua vida, a senhora vê que tem uma boa Não tem, vida. não tem nada, porque minha vida é boa demais, eu tenho que fazer hoje. Graças a Deus, tá bom, nada. Então a senhora se considera feliz? Muito feliz. Feliz demais, tá? E o que a senhora acha que a pessoa precisa ter e fazer para ser feliz? Muita fé em Deus, orar e evitar os maus pensamentos. O que seria os maus Ah, pensamentos? meu pensamento é tudo errado. Hoje em dia, o pessoal só quer dar dom, só quer fazer trem errado, só quer isso, quer aquilo. Vivo com minha família, vivo dentro da igreja católica. Porque, graças a Deus, eu já tenho, mas tem dois. Na minha família, tem dois evangélicos. Um da Igreja da Graça e outro da Igreja Mundial. Eu já tenho. Para me ajudar em oração. Eu vejo o problema dos outros, eu vejo pessoas sofrendo com doença, eu vejo acontecendo as coisas assim, com a família. Porque se acontece comigo, tudo bem, mas se acontecer desse dia, vai me doer. Se acontecer uma coisa com você, vai doer no intestino, vai doer. E tem coisa que vem no filho para a mãe acordar, tá? Você sabe o que é? Não, Para a não mãe sei. acordar. Porque o que machuca o filho, machuca o pai e a mãe demais, eu tenho certeza disso. Tudo que cai no filho, parece que cai no filho, mãe, mas o pai sofre. A senhora acha então que o que acontece com o filho tem o poder de machucar mais do que se fosse na própria pessoa? Isso, muito mais. Tem. Eu sinto isso e é verdade. Eu não tenho nada. E eu vejo pessoas, o pai sofrendo, a mãe sofrendo, por causa do filho, mas quem está sofrendo é eles, nem a ver nem o filho, é ele. Está sofrendo, porque machuca, viu? Que dói mesmo, viu? Eu falo, mas graças a Deus eu sou uma pessoa muito feliz. Recebo todo mundo na minha casa, com a minha simplicidade, com a minha humildade. Até lá, Cristina me admira demais, sabe? Esse dia que teve um culto de talento aqui, e tava mesmo, eu fiquei feliz. E eu não tenho, assim, negócio de timidez, não. Eu não sou tímida. A pessoa percebe. Chegou, o senhor até admira. Você na igreja, quem para estar cheio, o pastor para estar sentado para lá, eu para cá, e Deus que eu falo, eu falo. Eu não tenho timidez. Não tem timidez, eu falo mesmo. Eu falo assim, e a menina fala assim, ó, se eu tropecei, falei alguma coisa errada, não sei. Às vezes eu sei ler, não sei explicar. Você está entendendo? Não tenho esse entendimento ainda, né? Não teve assim, ó, igual eu li, no negócio vocês explicam aí que eu não sei não. Vocês devem ter estudado muito, eu só tenho 2 anos de aula. E daquele tempo pra cá, Diego,
quantas coisas que mudaram. Eu vejo medicina hoje, eu falo de Jesus até pro médico. Se Deus te ilumina, Ele te protege, porque a medicina está muito devagar e Deus vai iluminar vocês mais ainda. Eu fico tão feliz quando os arcos fez. O que é que Deus fez? Agora, aproveitando que a senhora falou dessa questão que eu achei bem interessante, né? Que a senhora falou que o que acontece com os filhos tem o poder de atingir mais os pais do que os próprios filhos. Como a senhora disse, se acontecesse alguma coisa com Cidinha ou Wilma, ia atingir mais a senhora do que elas próprias. Vendo no passado, teve alguma coisa que aconteceu com seus irmãos, tal, que teve o poder de atingir o seu pai, somente a senhora lembra? Fala, nossa, eu lembro de uma coisa que aconteceu, tal, e atingiu demais pai, mãe. Não, eu lembro que meu pai sempre foi muito machão. Esse meu irmão morreu, o Zezinho, meu irmão nunca deu certo. O Zezinho foi mandar. Meu pai me tinha mandar. Meu pai não correu atrás do Zezinho. Não deu certo com o irmão que faleceu. Com o Zezinho, não. Com o outro aceitava tudo, você tá entendendo? Aceitava tudo. O outro aceitava tudo. Então era diferente, o Zezinho não aceitava nada. Então, mas Zezinho toda a vida, e mãe toda a vida, coitadinha. Mãe escondia Zezinho. Zezinho tinha vez que o pai deixava abrir a porta pro Zezinho. Zezinho tinha que ir paiol no meio do milho. Isso aí atingia muito minha mãe, você acha que não? Você tá atingia muito sua mãe. Muito demais. A senhora via isso? Pô, eu sentia isso com minha mãe, porque o xodó dela era Zezinho. Nossa, mãe, isso conhecia muito minha mãe, tá? Demais da conta. E eu sei, mas o resto não, porque Zezinho tem que E no caso do seu pai, o que aconteceu com algum... A senhora não acha que esse próprio comportamento do seu irmão não atingia o seu pai também ou não? Ah, eu não sei não sei resposta não, porque meu irmão mais velho foi tudo, esse outro era mandão. E ele respondia no meio dos outros. Se respondesse meu pai no meio dos outros, que tivesse, ele trocava. Pra ele era difícil, né? Nossa, mãe, não aceitava. Não, meu pai toda vez falou que tinha, mas tinha mesmo, viu? Mas a senhora acha que isso acontecia dele responder na frente dos outros, que era o próprio perfil dele ou porque tinha bebido algum? Não, porque o perfil dele, o perfil de Jesus era isso, era um perfil. E então a senhora, é correto eu dizer que o perfil dele era muito parecido com o do próprio pai dele? Isso. Hoje ele mandou, mas não manda nada não, tá? Ele não manda nem o cartão de receber. Quer ver você manda, não manda não. Porque a benção da mulher dele é uma benção da mulher. A mulher é boa demais da conta. Mas ela tem que passar na frente de tudo, e Deus faz isso, marca a consulta, leva a consulta, passa na consulta, não resolve nada mais. Então, não é fácil não, é muito difícil. E meu pai também perdeu a minha irmã. Era bem acima de mim, porque eu tinha 6 meses e ela tinha 8 anos, quer dizer, tá bem mais velha, não sei se é mais velha que Zezinho, porque isso aí não detalha assim, conversa pra gente, não tinha. Igual eu tô fazendo aqui com a senhora? Não. Não sabe de nada, não. Outro dia eu perguntei Zezinho, vovô Pacífico foi enterrado aonde? Você conheceu o vovô Pacífico? Ele falou assim, a gente nunca comentou isso. Uma pessoa me perguntou, onde o avô foi enterrado? Eu disse, não sei. Aí ele falou, Zezinho, você conheceu o vovô Pacífico? É claro que eu conheci, ué. Aonde foi enterrado? 3 filhos. Aí ele só tinha 3 filhos, não sabia de nada, não. Nem comentar essas coisas. Entendeu? Então eu falo, tem umas coisas que ele não comentava, então você não sabe nem explicar como é que é as coisas, né? Só eu nasci, só para trabalhar, porque o tanto que eu já andei nessa minha vida a pé, nossa, mãe, você vê da onde que eu saí para mim acompanhar meu pai, para levar comida na roça, para o trabalhador. Eu não sei como é que eu aguentava. É noite demais, gente. E eu saía com ele, né, com o mornazinho aqui, as marmitas de comida. Falava, né? Ele trabalhava na roça. Saiu com seu pai? Saía, levar comida para a roça, para o trabalhador. E como que era essa questão aí do seu pai e a senhora e os outros irmãos? Tinha muito relacionamento de afeto ou era pouca coisa? Assim? Pouca coisa. Porque a gente vivia, igual plantava milho, plantava feijão, plantava arroz. Eu lembro, ele colhia o feijão e punha ali. E falava assim, um dia, Armerinda e Creuza bateu 3, 4 sacos de feijão coado, assim, batendo feijão assim para colher. Chegaram e estava tudo pronto. Papai, os meninos faziam isso. Porque cabeça para estudar ninguém teve. Gilmar não teve, Zezinho não teve, Merinda não teve, Creuza fez 4ª série, ninguém fez 4ª série, só. Geraldo estudou aqui também. Saía lá da Marista para estudar aqui. Então nessas andanças aí da senhora aqui pela região e tal, era muito pobre, era muita miséria? Nossa, tinha? muito pobre. E muita gente. Menino então que não gostava, tá doido? Muito menino demais, né?
toda a parte feminina. As colegas de mãe não, a mãe tinha 16 filhos, a outra tinha 18. E tudo assim, ó. E criava. Só que era assim, cada um tinha seu serviço. Um varria terreiro, outro olhava o menino, outro lavava roupa, outro fazia tudo. Todo mundo tinha seguido. Saía pra fora para trabalhar. Que a filha de fazendeiro, né? Mas nós saímos. Então, assim, era muito pobre, tinha uma grande miséria, as pessoas saíam para trabalhar para ter uma renda a mais também. Uhum. Então, é correto dizer se essas pessoas tivessem mais dinheiro, elas seriam mais felizes? Ah, eu se soubesse, porque quanto mais eles tinham dinheiro, mais eles percavam. Eles quem? As pessoas que tinham dinheiro, eles queriam comprar mais boi, queriam comprar mais cavalo, queriam comprar mais... Porque ninguém tinha... A condução era cavalo. Charrete. Não tinha carro, ninguém tinha carro. Aqui, hoje eu acabei de falar com o Nadir. O que eu já socorri gente depois que eu estou aqui, você nem imagina. Só aqui que tinha carro. Sol, chuva, ia ficar agarrado no meio do barco, caminhão, com coisa, tudo que a gente já teve isso, né? Hoje não, mas a gente já teve isso aí. Não tinha produção. Hoje, tudo da casa aqui tem um carro, tem dois. Hoje o conforto está muito grande, tá? Eles falam que está pior, mas não está não. Porque não tinha mordomia que tem hoje. E todo mundo tem. Você me continua assim. Quando eu vim aqui há 30 anos atrás, não tinha a quantidade de carro que tem, não. Hoje não tem jeito. Então, se torna, não está tendo aonde se estacionar um carro. Tudo é difícil. Então, hoje as pessoas têm mais condições, têm mais dinheiro, você acha que elas são mais felizes? Ah, não sei, pode ser, né? A senhora... Dinheiro é felicidade. Então, a senhora acha que dinheiro traz felicidade? Não, traz felicidade e traz uma dor, porque na Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele explica isso pra gente, tem, porque você tem, você pode. Igual os reis de primeiro, gente, 200, 300 mulheres, você podia ter uma mulher que tivesse, não podia deixar passar fome, né? Mas tinha, quer dizer, podia. Hoje não, a pessoa com uma mulher, quando não está aguentando nada, pronto, acabou. Então a senhora acha que traz felicidade até um certo tempo? Até um certo tempo. Você tem. Então, você tem uma casa de mais um dia, você custa muito. Mas custa, porque tem gente que não tem uma casa. Um dia eu saí de uma casa mais chique que você pode imaginar aqui na rua, chique. E fui para uma outra casa, pobrinha. Se você vê, eu entrei lá, eu entrei aqui, depois eu fui lá, voltei e falei, gente, que pessoa feliz. Sem nada de sem nada assim. Mordomia e coisa bonita. Casa bonita, você entendeu? A casa do outro caindo lá, e as feridas num sorriso até aqui, as panelas tudo cheias, pastel frito, e café, e mais isso, mais aquilo. E na casa chique cá, não tinha uma alegria, se sentia triste dentro da casa do Senhor. Então tem coisas que a gente percebe assim. Tá entendendo? Então, igual a Zezinho que comprou o terreno ali, comprou o terreno e ficou morando na casinha minha. Depois comprou ele, ficou, ele ficou tão feliz no começo, tão feliz. Hoje a casa dele está toda atrapalhada. Mas ele ficou feliz demais com comprou um pedaço de terra ali. Não está bem cuidado, né? Mas, graças a Deus, então tem coisas que você enxerga de um lado, você vê de um lado e vê do outro. E hoje tem alguma coisa, alguma expectativa que a senhora tenha que aconteça para algum familiar, para algum irmão seu, até mesmo para a senhora? Como assim? Ah, sei lá, tipo alguma coisa, desejo que isso aconteça para fulano de tal, alguma coisa que a senhora espera. Espero muito a libertação da minha família, demais da coisa que eu espero. Zezinho tem orado, Zezinho fez uma campanha na igreja uma vez, depois de um boteco dentro de casa, e estava comendo dinheiro de tudo, Deus tirou. Agora é a pinga dele, então eu quero isso. Eu quero, porque eu só tenho 2 irmãos. Eu quero, porque minhas irmãs também, é lógico, né? Mas eu proponho os 2, que é homem. Então, para Deus libertar ele de tudo que machuca ele, porque meu irmão tem muita saúde, só ele não cuida dela. Então isso aí é o desejo que a senhora Meu tem? desejo, tenho um desejo mesmo. Já alcancei, não deixo de orar. Porque a decidir é um bom favor. Você fez 99 favores, faltou 1 para 100. No dia que uma pessoa quiser um favor seu, se você não puder fazer 1, os 99 eu vou perder tudo. E eu não quero isso não, eu vou deixar de orar. Eu quero ver Zezinho bem, ele tem muita saúde, tem 82 anos. E quero a salvação da alma dele também. Tá? Porque tem pessoa que é salva pelo coração. Ele escolhe pelo coração. Então eu sou uma pessoa muito feliz. Então isso aí é o desejo que a senhora tem que aconteça. Tenho. E tudo de bom, igual a minha filha, que eu também.
quero que Deus saúde, eu oro todo dia. Não estou indo lá muito não, mas eu entrego, né? O João nunca veio com saúde, perfeito com saúde, tá um bitelão na barriga dela, se você ver. Tem esse dia aqui também, que eu quero tudo de bom para esse dia, porque ela briga comigo, mas porque ela tem ciúme de mim, né? Mas ela é muito boa. Só que ela tem mania de perfeição, de ser direita. Ela tem mania. Eu falei, minha filha, eu sou de carne e osso. Por que você tem que se meter feito com isso? Ela não admite ninguém. Essa bubiçada dela que ela tem esse mãe, não admite mesmo. Tudo muito errado. Enxerga tudo os outros dela. Falei assim, Senhor, eu por dentro de você? Como é que tá aí? Tá, né? Agora, tia, uma das últimas perguntas aqui pra gente já falar. Olhando para trás tudo, tem alguma coisa que a senhora se arrepende de ter feito? Alguma coisa que a senhora olhando para trás fala, talvez se fosse hoje eu teria feito isso, aquilo diferente, teria ouvido uma outra pessoa? Tem alguma coisa assim? Não, não tem. Não se arrepende de nada? Não arrepende. Faria alguma coisa diferente ou não? Não arrepende de nada, porque sempre eu fui na direção. Quando eu fiquei viúva, né, tinha muito medo. A minha tia falou comigo assim, ó, você não vai ficar assim. Sim. Entendeu? Você não vai ficar assim, não quero, não. Já foi fazendo as coisas erradas. E aquilo ali pra mim era errado demais. Ela não podia ter falado isso comigo. Tá entendendo? Hoje já morreu, né? Minha mãe. Sim. Então, eu falo assim, não vou falar que eu fiz coisa errada, não. Mas depois que você lavar e remédio de Jesus, aquele negócio ele já pagou. Isso, aquelas coisas que a gente fez sem saber, não tem problema. Não problema você fazer as coisas. É você sabendo que está fazendo errado e fazer. Mas a senhora não acha que até as coisas erradas elas servem de bagagem, de experiência também? Não, servir serve. É lógico, eu fiz isso, não vou fazer mais. Sim. Agora eu melhorei. Agora eu mudei para outro caminho. Então eu já ia aqui, eu vou para aqui, tá bom. Né? Sempre direito, porque a gente aprende isso. Foi muito bom. Frequentei muitas coisas, assim, nunca fui de dançar, nunca fui de namorar, nunca fui de bagunçar, de jeito nenhum, nem pensar. E pra mim era só isso que era pecado. Você tá entendendo? Só isso. Só isso. Eu sempre tive isso como pecado, tá? E graças a Deus não devo isso não, tá? Graças a Deus, sou muito feliz. Ótimo. Agora a última pergunta para fechar. Se tivesse alguma pessoa aqui mais jovem e tal, e sentasse aqui do seu lado e falasse assim, ô Custódio, se fosse para você me dar um conselho assim para levar uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, carregar menos cruzes, porque todo mundo tem sua cruz, Tem, né? Jesus carregou a dele. Todo mundo tem a Mas sua. não peço Jesus para tirar. Qual seria o conselho que a senhora daria para essa pessoa? Eu daria para carregar a cruz como Jesus carregou. Porque nós que vamos carregar a cruz, mas nós não vamos ser pregados nela, viva como Jesus foi. Que consta isso que Jesus foi pregado vivo. Por que foi pregado? Pela salvação da nossa alma, pelos nossos pecados, para lavar e purificar nós de tudo imundício da carne e do espírito. Então, é só isso que eu tenho que fazer. Siga! Porque Jesus foi pregado na cruz para salvar a salvação das nossas almas. Então, eu creio nisso, que ele sofreu demais. Quem tem essas lanças que jogou nela? E qual que foi? Quem jogou? Foi os fariseus. Por quê? O Sebastião não sofreu tanto com aquela lança dele ali, porque não queria que ele fosse. Não queria não. Você vai adorar aquele ali, você vai adorar aquele ali. Não vou. Vou, mas não vou. Porque o importante para a gente não é a carne, é o espírito. Então, sou muito feliz. Então, o conselho que a senhora daria Carrega a cruz. Carrega a cruz e aguenta ela. Aguenta ela. É muito bom. E pede a força de Deus. Não esquece de entregar. Ser católico, eu sei que você é católico. Mas você ora, você entrega o seu caminho ao Senhor. Porque quantas coisas que Deus tem livrado. Mas quando ele vem para cá, ele já vem, porque ele sabe que eu estou em oração a semana inteira. Ele vem, e a fé da gente é muito pouco. Diz que a fé da gente vai ser muito do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda, olha o tamanho do grão de mostarda, né? Diz que a fé da gente é assim, ó. Então, ele já sabe, ó, e Vadinho tem fé, tá? Ele tem fé, ele precisa buscar mais, precisa ir na igreja, que a igreja ele vai em certo lugar, ele me leva com o maior amor, com o maior carinho, sabe? Então Deus tem protegido o Vadinho também, tá? Demais da conta, viu? Deus faz a oração da gente, oração é a chave da vitória. Entendeu? E fazer um concerto, você que está estudando, você que está jovem, você que está fora, eu sei que sou meio experiente,
esperto, porque, né? Hoje, né? Esse dia eu falei assim, ô mãe, fulano é bom, você não é bom dele na boca dele. Nada disso. Eu agradeço a Deus por tudo que eu estou vivendo minha vida até agora. Sou muito feliz mesmo, tá? E só de eu ter a certeza que eu vou morar no céu de Jesus em Jerusalém, disse que lá é bom demais, né? Lá é... Por isso que eu falo, mas tem outra coisa que fala. Lá é ouro e cristal. Pérola, ouro, cristal. Mas diz que não pode ter verdade, mas lá tem. Lá em Jerusalém tem. Jerusalém é bom. Lá que nós vamos ficar no meio de tudo lá, né? Onde não tem macho e fêmea, né? Onde tem macho e fêmea. Onde tem macho e fêmea, tem pecado. Bom, então é isso então, já deu tempo. Então, muito obrigado, tia, por conceder essa entrevista. Deus te abençoe. Você continua te abençoando, tá te guardando, te protegendo, na vida também do seu lado, tá? Deus te abençoe todo mundo, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado, tá? viu? Fiquei muito feliz.